Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Chegando aqui nessa sexta-feira, eu confesso que eu tô meio perdido nos dias da semana, porque Natal aí durante a quarta e quinta, eu não sei mais que dia que é da semana, mas estamos aqui para a gente falar sobre Marlon Freitas, né? O assunto desse vídeo aqui é em específico do Marlon Freitas, ele que está, né, na mira do Palmeiras, como a gente falou, e alguns detalhes aí estão sendo acertados, então tem algumas informações para a gente colocar no lugar, né? Eu estou compilando aqui as informações que tem para vocês, e depois a gente vai dar uma lida também na torcida do Botafogo, né? Qual que ficou o sentimento, que eles não ficaram nada felizes, né? Porque hoje, aí eu queria saber de vocês. Hoje o Botafoguense trata o Palmeiras como rival, e eu não consigo tratar o Botafogo como rival, muito embora depois de tudo que o Textor fez, eu confesso que eu assistia quase como eu assisto o jogo do Corinthians, sempre torcendo contra, né? E deu certo, né? Na última temporada aí, o embate que a gente teve mais importante contra eles, a gente ganhou lá no Mundial, depois a gente ganhou no Brasileiro também. Então criou-se uma rivalidade ali, né? Recente, mas chamar de rival, tipo, eles estão muito bravos, como se realmente, né, o Marlon Freitas estivesse trocando assim por um rival. E eu acho que nesse assunto assim, acho que não se encaixa. Mas eu queria deixar essa para vocês, tá? Primeira informação que rolou aí é que o Marlon Freitas pediu a liberação do John Textor, né, do Botafogo pro John Textor hoje de manhã, e aí rolou tudo bem, né? O John Textor disse sim aí, né, pro Marlon Freitas. Uma coisa que a galera da torcida do Botafogo tem falado muito, que é estranho, porque o John Textor falou que não negociaria com o Palmeiras um tempo atrás, né? Mas enquanto estava lá na briga, né? Uma coisa que o torcedor do Botafogo precisa entender é que o John Textor não ama o Botafogo, né? Não é um torcedor do Botafogo, ele é um cara que encontrou um meio de fazer dinheiro, e a gente, pelo que a gente viu, deu certo em algum momento, deu, mas em algum momento também sofreram, né? Estão sofrendo agora. A negociação do Marlon Freitas se dá muito pela necessidade de fazer dinheiro, de aliviar a folha salarial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre detalhes em relação ao Marlon Freitas, mas até questão de salário e tal. Então eles estão pegando alguns jogadores considerados muito importantes e se desfazendo. Eu citei exemplo aqui do Savarino, que o São Paulo está interessado, o São Paulo também está interessado no Vitinho, que é o lateral direito, né? Eles iam fazer algumas trocas ali. Eu, se não me engano, ia o Ferrarese e o Pablo Maia para o Botafogo, viria o Vitinho e o Savarino para o São Paulo. Eu gosto muito do Savarino, viu? Eu gosto muito do Savarino. É que ele tem um histórico de lesão meio complicado, mas ele joga muita bola. Mas são jogadores importantíssimos e eles se desfazendo para pegar jogadores aí talvez mais baratos para poder dar aquela aliviada, né? Antes de virar um grande problema. O Botafogo, de fato, se agora não der essa aliviada, pode virar um grande problema lá para eles. Então, a primeira informação aí que rolou é que ele recebeu sim, né, para poder negociar com o Palmeiras. E aí, depois vem a informação do André Hernan, né? Ó, caminhou bem a negociação de Marlon Freitas agora pela manhã com o Palmeiras, e há um otimismo do lado da Academia do Futebol para que o negócio saia de 5,5 milhões de euros por 100% do jogador, tá? Então, a gente tinha falado aqui de 5 milhões, né? Então pode ficar aí na casa dos 5,5 milhões de euros, né? Que vai ir para casa, vou até pegar aqui, né? Que a cotação muda bastante, mas 5,5 aí na casa dos 35 milhões de reais para o Botafogo, que hoje é um valor bem importante, né? Ó, cerca de 35,9 milhões. Olha lá, até está observado há algum tempo pela equipe paulista, a comissão técnica entende que ele é o cara para suprir a vaga deixada por Aníbal Moreno. E aí a gente tem que conversar sobre isso também, né? O Botafogo, por sua vez, tem interesse em renovar o contato com o Marlon, mas acabou não rolando, né? E aí eu queria falar sobre isso também, porque eu não sinto ele muito como substituto do Aníbal. Eu sinto ele como um complemento do elenco, que a gente tem o Lucas Evangelista, né, de 8, que teve a problema da lesão, mas deve voltar agora no começo do ano. E a gente tem o Andrés Pereira, que é literalmente camisa 8, mas também pode jogar de 10. Então eu acho que o Marlon Freitas vem para estar junto nessas vagas aí e liberar um pouquinho o Andrés Pereira, jogar um pouquinho mais avançado. Então eu não enxergo ele como camisa 5, mas ele já jogou. Quando era ele e o Gregory ali, ele fazia também o camisa 5, né? O camisa 8 ele tinha essas condições aí, né? A polivalência que o Abel Ferreira tanto fala, né? E aqui, para complementar a informação em relação à negociação, a do Vene Casagrande, né? Que foi um dos caras que ontem soltou ali que estava quase fechado, que soltou a questão da oferta, né? Mas ó, o Marlon Freitas será jogador do Palmeiras, o jogador já conversou com a diretoria do Botafogo, tudo acertado entre os clubes e tal, o valor,
dizendo aqui que o valor será pago em 4 parcelas com valores iguais durante 12 meses. Marlon Freitas viaja depois do começo de janeiro para se apresentar ao novo clube e assinar o contrato de 3 anos. Então, no contrato de 3 anos, outro detalhe importante é que o Palmeiras fez alguns contratos ali de 5 anos, algumas coisas, ao meu ver, até mesmo exageradas. O próprio Caio Paulista tem 5 anos de contrato, né, cara? Ao meu ver, é até meio exagerado, mas agora aí com o Marlon Freitas já fica para 3 anos, né? Até confirmar a idade do Marlon Freitas aqui, ó. Ele tem 30 anos de idade, então ali até os 33 anos, sendo jogador do Palmeiras, né, cara? E até ó, o SofaScore separou aqui os números dele, até procurei aqui, 30 anos pelo Botafogo em 2025, né? Esse ano passou 58 jogos, 1 gol, 5 assistências, 50 passes decisivos, 89% acerto no passe, 70% acerto no passe longo, a Mel que gosta de lançamento, 77 desarmes, isso aqui é importante, 204 bolas recuperadas, nota do SofaScore dele aqui é 7.13. A questão das estatísticas é interessante, né? Vou até colocar o mapa de calor dele para vocês aqui, que é uma parada assim impressionante, né? O Marlon Freitas fez boa dupla com o Gregor, o pessoal do Palmeiras todo dia postou aqui, ó. Com o Gregor no Botafogo, ele era o 8, o Gregor 5. Para ser 5 chega para ser quebra-galho. Para 8, bom nome para compor elenco, e aqui a gente tem o mapa de calor dele, né? Em toda parte do campo, às vezes até ali na defesa, pouquinho no ataque, mas meio campo, né? Dominar o meio campo, que é basicamente o que a gente precisa, o que faltou em alguns momentos para o Palmeiras também, né, cara, essa temporada aqui. Então é bem interessante aí. Assim, eu realmente não consigo achar a contratação do Marlon Freitas ruim. Eu sei, tem gente que não gostou, eu já vi muita coisa aí, mas eu sinceramente não consigo, mano. Eu acho que ele tem muita qualidade, eu acho que ele e importante também, já está extremamente adaptado ao futebol brasileiro, anos de futebol brasileiro aí, e chega aí já para vestir a camisa, né? Disputar a vaga também, importante isso, ter uma competição dentro do elenco também é muito importante. E aí, cara, eu separei aqui a torcida do Botafogo, que claramente não está nada feliz, né? Ó, o Informa Fogo aqui, pegou a informação do GE, que a gente já leu e tal, pediu liberação. O Camisa 17 justificou o pedido, explicando que falta apenas 1 ano de contrato, que a proposta do time paulista é boa para ele, o americano então deu o sinal verde, até porque, né, se ele não sair agora, depois ele pode assinar um pré-contrato, sair de graça e não deixa dinheiro nenhum para o Botafogo. Então, o torcedor do Botafogo precisa entender isso também, né? Olha lá, esse maluco tá num bandeirão junto com Garrincha, Newton Santos, Didi, Jairzinho, dentre outros, estão de sacanagem. Precisamos de um investidor sério, né? Dane-se a proposta aí, é boa pro Marlon, a proposta tem que ser boa pro Botafogo, mas aí, né, ó, aí outro já comentou aqui, a proposta é boa pro Botafogo, se não vende agora, ele assina para contrato e sai de graça no final de 26, 6 milhões de dólares por jogador de 31 anos, é um bom valor. Aqui dá a impressão que a gente abre a perna para geral. É que, ultimamente, os times brasileiros estão meio que brigando, não estão se negociando entre si, né? Mas agora abriu, né? Teles, Barbosa e Vitinho são os próximos. Olha, o Barbosa iria atrás, hein? Ó, calma, galera, o homem tá trabalhando, né? Falando que o John Textor tá dando presente pros outros aí, ó. Mais 30 milhões na conta, melhor sair agora e o Botafogo ganhar alguma coisa do que ficar aqui recebendo salário encostado e sair no final do contrato, de graça, pro mesmo time, mas agora será odiado pela torcida. Triste fim do Magic Freitas, Livramento. Olha lá, vamos falar a verdade aqui, 30 anos, uma água na marcação, daqui 6 meses pode assinar de graça e tal, falando isso. Tem muita gente falando sobre o Marlon Freitas marcar fofo, né? Que isso sirva de lição para os emocionados na hora de chamar alguém de ídolo. O cara era visto como piada por todo mundo, deu a volta por cima e se tornou liderança do Botafogo. Fez história aqui, conquistou títulos e a idolatria da parte da torcida. Agora o Candango vai trocar isso tudo para ser banco do Palmeiras, o time que fez ele virar piada. Mas não é o time que fez ele virar piada, é ele que fez, né? A piscadinha aqui, ó, tá aparecendo aqui. Isso aí foi coisa dele. O Palmeiras fez a Judas, o Palmeiras estava fazendo a dele, né? Parabéns, em 2026 não gasta R$1 com esse time. Com todo respeito, o Marlon não vale 1 milhão por mês, nem fudendo. Desculpa a palavra. O cara vive de lançamento e não consegue acertar chute no gol. Era identificado, beleza, mas o cara quis. Deixa ele e que nunca jogue bem contra a gente. Agora precisamos contratar alguém bom de verdade. Ó, chegou de graça, ajudou a conquistar 2 títulos
E é isso, assim, tá meio dividido, mas de maneira geral você vê a galera criticando bastante, né, cara? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui desse Informa Fogo, ó. Chegou. Ah, nossa, aqui é o Danilo. Então, tem o Danilo aqui também, né? Um dos casos mais bizarros já vi. Marlon Freitas nunca superou 2023. Essa é verdade. Perdeu totalmente a idolatria. Caramba, os caras realmente não gostaram nada. E ele falando aqui do Danilo, né? O Informa Fogo aqui, colocando o Danilo. Eu iria atrás do Danilo também, tô nem aí. Pega os dois, Marlon Freitas e Danilo, e boa, faz a festa. Então é isso. O Marlon Freitas aí, então, fica muito perto do Palmeiras, né? O que tudo indica. É, tudo certo aí em questão de valores e tudo mais, né? Já recebeu sim do John Textor, né? Então, só ver se tem mais nada aqui em relação a não é isso. Então, o Marlon Freitas muito perto de ser jogador do Palmeiras. Eu sei que a gente costuma fazer vídeos mais longos e tal, né? Mas tá saindo meio que umas informações picadas no final de ano, vocês sabem como é, né? Então eu tinha que trazer aqui do Marlon Freitas para vocês explicar como está a situação dele, beleza? Então é isso. Fiquem de olho, né? Logo sai mais alguma coisa, a gente traz por aqui também, porque no final do ano, assim, fica acontecendo muita coisa uma atrás da outra, especialmente com a janela, né? A janela aberta aí até março, né? Então vai acontecer muita coisa, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.